Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente fala sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se você curte tudo isso, vem com a gente que a resenha já vai começar. Nosso bate-papo de hoje vai ser sobre quadrinhos, a gente vai conversar aqui sobre Hellblazer, Ascensão e Queda. Estou aqui com a edição encadernada da Panini, capa dura com aproximadamente 152 páginas, que vai reunir as 3 edições da minissérie original. Aqui a gente vai ter mais uma edição no selo DC Black Label, que veio substituir a Vertigo, né, como sendo a casa das histórias mais com uma pegada mais adulta da DC e fora da cronologia oficial. Ou seja, aqui os criadores vão ter total liberdade para abordar os personagens da forma que eles acharem mais interessante. Falando em criadores, aqui a gente vai ter Tom Taylor no roteiro, que talvez vocês conheçam de outras histórias da DC, como o Injustice, né, a adaptação dos jogos para os quadrinhos, uma fase no Esquadrão Suicida e também a Decomposição, aquela série da DC zumbi, vamos simplificar dessa forma, né? Todas foram escritas pelo Tom Taylor. E o desenho fica a cargo do veterano Derek Robertson, que tem já diversos trabalhos para Marvel, para DC, para outras editoras. É um dos co-criadores do The Boys, né? Série de sucesso aí da Amazon Prime. Enfim, o que a gente vai ter aqui no Hellblazer Ascensão e Queda? Eu vou começar a mostrar aqui um pouquinho para vocês, para a gente continuar aqui o nosso bate-papo. A história ela vai começar, na verdade, mostrando o nascimento do John Constantine. E apesar das histórias da DC Black Label não serem consideradas canônicas, né, é interessante para quem não conhece o personagem, eu acho que dá para ter uma ideia geral sobre ele lendo essa edição. Então pode ser que sirva como uma porta de entrada se você não sabe nada sobre o John Constantine. Ela vai te contar aqui algumas coisas bem básicas, né? Então a gente vai ter o nascimento dele aqui, e a gente vai ter também uma coisa que eu achei interessante, são algumas homenagens que acontecem ao longo da história. Aqui, por exemplo, olha, a gente vai ter o nome do médico, olha, o doutor, vou tentar aproximar aqui, Dr. Delano. Os fãs das antigas sabem que as primeiras histórias do John Constantine foram escritas pelo Jamie Delano, quando ele ganhou a revista Solo. Então aqui uma justa homenagem, né, a quem primeiro impulsionou a revista do John Constantine, que no selo Vertigo durou 300 edições mensais, fora especiais e outras minisséries, enfim. Mas a história aqui do Ascensão e Queda, ela vai girar em torno de um mistério. E eu vou começar aqui a mostrar um pouquinho para vocês, olha só. Um mistério envolvendo justamente essas mortes estranhas. O que são essas mortes? São bilionários que estão aparecendo, literalmente caindo do céu, mortos, e eles têm essas asas de anjo, tá? Que depois a gente vai descobrir aqui ao longo da história que não são falsas, são feitas de um material que ninguém consegue identificar e tal, esse tipo de coisa. Então, o mistério, a trama básica, vai rolar a partir daí. Mas a história é só isso? Não. E aqui, uns pequenos spoilers, assim, que na verdade não são spoilers porque isso é contado meio que de cara, assim, né? A gente vai ver um pouquinho também da infância do Constantine, na verdade um recorte só, quando ele tinha 11 anos de idade, que ele vai fazer um ritual para tentar impressionar os amigos, e obviamente esse ritual dá errado de alguma forma, e obviamente também isso está relacionado com o mistério, que é a trama principal da edição, beleza? Mas assim, seguindo adiante, ele vai encontrar uma das amigas de infância, né, que estava presente com ele nesse ritual, que hoje em dia é uma policial. Então a partir daí eles vão começar, que coincidentemente foi designada para investigar o caso dos bilionários caindo do céu mortos. Então a partir daí eles vão começar a investigar essa situação e redescobrir esse mistério do passado que voltou para atormentar a vida deles. Outra coisa interessante, seguindo aqui na questão das homenagens, a gente vai ter aqui, olha, o bar, o pub onde eles vão se reunir, que é o Dillon. Também fãs de velha data vão lembrar do Steve Dillon, que também foi um dos desenhistas mais reconhecidos do Hellblazer, né, com muitas histórias clássicas do personagem, muita coisa bacana. E é legal ter essas homenagens aqui. Finalizando, pelo menos as que eu encontrei, tá? Se você por acaso encontrar alguma outra, deixa aí nos comentários. A gente vai ter aqui, no maço de cigarros, não sei se vai dar pra ver, Fabris é o nome do cigarro. Uma homenagem ao Glenn Fabry, que também foi um capista durante muito tempo da revista Hellblazer. Aqui, só subvertendo um pouquinho a ordem, né? Porque o Constantine fuma Silk Cuts, mas aqui, nesse quadro específico, ele está fumando Fabris. Ele até menciona o Silk Cuts em outros momentos da revista, mas aqui, para fins de homenagem, ele fuma uma marca diferente. Olha só, na medida que o mistério vai se desenrolando, eles vão investigando, alguns temas são abordados aqui. Até o Tom Taylor ele ensaia uma crítica política, vamos colocar assim, a respeito dessa questão de bilionários que são que dominam, né,
a economia de um país e não dão nada em troca. Então isso tem alguma discussão nesse sentido, mas assim, é muito superficial, é muito rasa, vamos colocar assim, talvez porque não seja o objetivo da história, mas assim, ele colocou um ganchinho lá, mas não aprofundou muito nessa ideia, né, à medida que eles vão desenrolando aqui no mistério. Uma coisa também que é diferente, que talvez os fãs mais puristas não curtam muito, a gente vai ter aquele Hellblazer. O Hellblazer que a gente tem nessa edição, na verdade, eu vejo ele como um meio termo entre o Hellblazer clássico e o Hellblazer que a gente viu já em edições mais recentes, até mesmo no universo DC regular. Ele é uma versão um pouco mais jovem que o Hellblazer da Vertigo, né, que já tinha mais de 40 anos, enfim, e um pouco mais velha que o Hellblazer que apareceu no universo DC regular, que era, sei lá, tava na casa dos 30, se muito, 20 e pouco, não sei. Mas ele tem aquela pegada de mago, de mago, né, de fazer firula, né? Então, olha só, ele conjura círculos e tal, e mãos que brilham, essas coisas assim, né? Magia mais vulgar para os conhecedores de mago a ascensão. Aquela coisa mais, né, espalhafatosa, que não é a pegada do personagem clássico. A gente vai ter aqui também, até mostrei, olha só, uma versão do Lucifer Morningstar, aqui, ó. Que também bem diferente do que os fãs da Vertigo estão acostumados a ver, diferente até da própria revista que ele ganhou pelo selo Black Label, mas como eu falei, aqui é uma coisa totalmente diferente, totalmente independente da cronologia. É uma versão repaginada desse Lucifer, mais pro lado assim do carinha de terno, do almofadinha e tal, mas a dinâmica entre eles continua sendo interessante. Outra coisa que eles abordam aqui nessa história, talvez por isso um pouco mais ela ser recomendada pelo selo Black Label, é assim, a gente tem violência, eu mostrei um pouquinho para vocês, e a gente tem também a questão da sexualidade do Constantine, que muito embora não seja de forma alguma o foco da história, e nem seja nada muito explícito, nada disso, mas ela é tratada abertamente aqui. Então, talvez por isso, pelo indicativo de idade de um selo mais adulto, de um selo mais maduro da DC Black Label. Mas assim, até pegando um pouquinho esse gancho, se eu for fazer um balanço geral da história, a história não é ruim, é uma história legal, uma história bacana, uma história que você consegue identificar ali a presença do Constantine nela, apesar de ser uma versão que não é a clássica, né? Mas assim, se a gente for comparar a pegada da história, tanto nas discussões que são abordadas, quanto no tipo de violência, no nível de violência que é mostrado, eu posso até estar enganado, mas acho que já vi coisa muito pior no selo Vértigo. Assim, pior que eu digo no sentido de mostrar mais, de ser mais agressivo, entre aspas, no tipo de violência ou no terror psicológico, né, nas ideias que são abordadas ali. Eu acho que o Tom Taylor talvez tenha sido um pouco tímido aqui, não quis avançar muito o sinal nas discussões que ele mesmo propõe na história, mas não é por isso que a história é ruim, tá? Ela só é mais leve, vamos colocar dessa maneira, do que se esperaria, ou pelo menos do que eu estava esperando, né? Talvez o problema seja a minha expectativa, né? Mas enfim, mas do que eu esperaria de uma história do John Constantine no selo DC Black Label. Eu já estava meio que acostumado com a versão dele mais light no universo DC, né? Mas, vendo uma história no selo Black Label, eu pensei que o sarrafo ia aumentar um pouquinho. Não achei nada de espetacular nesse sentido. A história é legal, é divertida, tem o desfecho eu achei mais ou menos, mas assim, não é nada horrível. Dá pra encarar de boa, é uma história válida, é uma história que pode servir de porta de entrada, como eu falei, para quem não conhece o John Constantine, vai ter uma ideia geral aí do personagem, mas pros fãs veteranos, pra galera da velha guarda, talvez deixe um pouco a desejar nesse sentido, dependendo da sua expectativa, beleza? Mas assim, essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário, se você concorda comigo, se você discorda, se você pegou outras referências que eu não falei aqui, vamos trocar essas figurinhas nos comentários, porque todo mundo sai ganhando, beleza? Não deixa de conferir as sugestões de vídeo que vão aparecer aqui no finalzinho, e a gente se encontra na próxima resenha.